sou o professor Renan Duarte e vou lecionar a disciplina de Ciências do terceiro ano do Colégio Emaús. E aí, terceiro ano, tudo bem? Então, nesta videoaula vamos aprender aí sobre os animais vertebrados. Que grupo que é esse? Tá? Por que vertebrados? Quais as suas principais características e curiosidades? O que todos eles têm em comum? Essa é uma das perguntas que nós vamos responder e aprender aí ao longo dessa videoaula. Não deixem de acompanhar aí na página 89 do nosso livro, tá bom? Então, de início de conversa, a gente tem que saber que os vertebrados são esses principais grupos que a gente já conhece. Os répteis, peixes, aves, anfíbios e mamíferos. Todos eles são vertebrados. Mas reparem numa coisa. O que une eles? O que eu posso dizer que é uma característica em comum em todos esses animais? Eles são extremamente diferentes. As aves, são totalmente diferentes de peixe, que são diferentes também de répteis e mamíferos. Então, se a gente for falar só dos mamíferos, existem mamíferos marinhos, existem mamíferos terrestres. Por exemplo, as baleias, o cachorro, ele é um mamífero e as baleias também são mamíferos. Mas peraí, Renan, que vive dentro da água, seja no mar ou de rio, não são peixes? Sim, só que existem também mamíferos marinhos. É muita curiosidade, é muito conteúdo, então vamos aprender aí sobre esses animais. Antes de iniciar a nossa videoaula, então, falando dos animais vertebrados, vamos corrigir aí o desafio. Você conseguiu fazer? Acertou? Então vamos lá corrigir o desafio que foi disponibilizado aí na última videoaula. Quero ver se você acertou. Te pedi então marcar um V se era verdadeiro e F se for falso, a afirmação, a frase falando aí da reprodução das plantas, tema da nossa última videoaula. Então, A. As plantas reproduzem de três formas diferentes. Plantas se reproduzem de 3 formas diferentes? Poxa, tá errado, precisava nem de terminar de ler. Não foi isso que a gente aprendeu, não é mesmo? Ficou com dúvida? Assiste novamente a nossa última videoaula. Então, aqui, tá errado, é falso, tá? Ainda dizia que a reprodução sexuada, fotossíntese e reprodução assexuada. Reprodução sexuada e assexuada, sim, mas fotossíntese, não. Sim, assim, as plantas fazem fotossíntese, é um processo que elas fazem, só que não é um tipo de reprodução. Então está errado. Alternativa A, falso. B. No interior da planta existe a estrutura reprodutiva feminina, que é o gineceu, e a masculina, androceu. Correto. V de verdadeiro, tá bom? A B está totalmente certa, O gineceu, que é a parte feminina, e o androceu é a parte masculina de algumas plantas, tá? É claro que nem todas possuem essa característica, tá, pessoal? Lembrando sempre, na ciência, sempre tem uma exceção. Bora para C? Na reprodução assexuada, a planta não precisa de outro gameta para reproduzir-se. Na reprodução assexuada, a planta não precisa de outro gameta para reproduzir-se. Correto, A assexuada, ela não precisa, na reprodução que necessita do androceu e o ginoceu, os gametas aí, é a reprodução sexuada. Agora, na assexuada, não. Um tipo de exemplo daí é o brotamento, muito comum na maioria das plantas. Lembram? Então, C, verdadeiro. D, a reprodução não é um processo muito importante. A reprodução não é importante? Meu Deus, como assim? Nada a ver. As plantas são seres vivos. E como que a reprodução não pode ser importante para o desenvolvimento, crescimento, dos seres vivos? Sim, ela é extremamente importante, não somente para as plantas, mas para todos os seres vivos. Beleza, pessoal? Finalizamos, então, esse conteúdo. Bora aprender aí sobre os vertebrados.
Um dos componentes do esqueleto é a coluna vertebral. Então, pessoal, olha só, aqui na imagem superior à direita. Vertebrados. Vertebra. O que a gente pode lembrar? Vértebras, tudo bem? Então, os animais vertebrados vão ser aqueles animais que vão possuir vértebras. São esses ossos que são encontrados aí na nossa coluna, tá? Coluna, então, vertebral. Por esse motivo é que os animais que possuem essa estrutura, formada por ossos ou cartilagem, são chamados de vertebrados, possuem vértebras. Lembrou? Vertebrados, vértebras, vértebras, vertebrados. Ela ajuda na sustentação do corpo e protege a medula espinhal. Medula espinhal que vai estar dentro aí da coluna vertebral. Dois conceitos importantes, tá? Anota aí. Coluna vertebral, medula espinhal, tá? A medula espinhal está dentro da coluna vertebral. Ela é formada por ossos de tamanho pequeno, que são as vértebras, tá? E a maioria dos seres humanos possuem 33 aqui, ó. Uma que vai se ligando à outra, né? 2, 3, 4, 5, 6, 3, vai descendo, até chegar na última vértebra. Então, são 33 vértebras e vai variar aí de acordo com o animal vertebrado que a gente está falando. Lembram? As aves possuem? Possuem. Só que vai variar. Peixe possui? Sim. Réptil, mamífero, anfíbio? Sim. Só que varia de acordo com o grupo. O que todos eles têm em comum também? Crânio, tá? Outro componente do esqueleto que protege o cérebro desses seres vivos e dá o formato à cabeça. Todos os vertebrados possuem aí o crânio, beleza? Então vejam só, é claro que vai variar também, tá, pessoal? Por exemplo, isso aqui é um jacaré ou um crocodilo. Não dá pra gente perceber, né? Mas aqui o crânio dele. E o crânio de um anfíbio, um sapinho, né? Desse formato. De um elefante, todos eles vão possuir o crânio. A coluna e o crânio formam o chamado esqueleto axial, tá? Então, o esqueleto axial, formado pela coluna e crânio. A cauda e, além dela, a caixa torácica, formada pelas costelas, também fazem parte dele, tá bom? A caixa torácica protege alguns órgãos que encontram-se dentro do nosso corpo, tais como o coração e o pulmão. Caixa, pessoal, porque de fato ela parece com uma caixa, tá? É bem na altura do nosso peito, tá bom? Vão estar ali as costelas, né, que vão de baixo, né? Existem aí os dois órgãos extremamente importantes, coração e pulmão. Então é como se fosse uma caixa mesmo protetora, tá? Estão protegendo esses órgãos que são extremamente importantes para o funcionamento do nosso corpo. Já ossos e cartilagens que formam as nadadeiras, aí em caso de peixe, né? Asa, braço e perna representam o esqueleto apendicular. Anota, esqueleto apendicular são os membros. Que tipo de membro? Uai, se for peixe é nadadeira, se for ave é asa, braço e perna, e se for os primatas, né? Então, esqueleto apendicular, formado pelos membros. Esqueleto axial, coluna e crânio, tá bom? Isso é importante, isso vocês têm que saber, pessoal. Esqueleto axial, coluna e crânio. Esqueleto apendicular, membros. Para não ter que escrever tudo, né? Nadadeira, asa, a gente se resume a membros. Por quê? Uma asa nada mais é do que um membro de uma ave. Uma nadadeira nada mais do que um membro de um peixe, tá bom? Graças a essas estruturas, os vertebrados puderam apresentar um tamanho corporal maior em relação aos invertebrados, não é mesmo? Os invertebrados são aqueles animais que não possuem a coluna vertebral, muito menos crânio, tema da nossa próxima videoaula. Eles passaram também a ter órgãos importantes e mais bem protegidos. Quem? Os vertebrados, tá bom? Existem mais de 50 mil espécies de vertebrados em todo o mundo. Esses animais vivem nos mais diversos ambientes, como ambiente aquático, de água doce ou salgada, ou seja, no mar, oceano,
terrestre é mesmo aéreo. Quem é aéreo? Ave. Podem ser avistados em floresta, desertos, em regiões geladas ou até naquelas muito quentes como os desertos. Os exemplos então, os principais grupos que a gente já viu lá: peixe, anfíbio, réptil, ave, mamífero. 1, 2, 3, 4, 5, tá? Peixe, anfíbio, réptil, ave, mamífero, ave, réptil, anfíbio e peixe. Beleza, pessoal? São os grupos que a gente já conhece, tá bom? Exemplos de espécies, tá bom? Espécies. Quando eu falo peixe, eu estou me referindo a um grupo de animais vertebrados e podendo ser marinhos ou de água doce, tá? Ou animais vertebrados aquáticos, porque não existe peixe que vive fora da água, peixe terrestre. Então, animais vertebrados aquáticos, quem são eles? Peixe, espécies. Existe aí o peixe bruxa, lampreia, arraia, tá? Peixe palhaço, paulistinhas, barracudas, cavalos marinhos e tubarões. Sim, tubarão é um peixe, tubarão não é tubarão. Tubarão é um grupo de peixe que é um animal vertebrado. Acompanhou o raciocínio? Anfíbios: sapos, rãs, pererecas e cobras cegas. Tudo bem? Então, quando eu estou falando de anfíbios, eu estou falando de várias espécies. Animais vertebrados que nascem aí em um ambiente com água, sofrem uma metamorfose, né? E vira terrestre, tá? São os anfíbios. Os anfíbios sofrem metamorfose, assim como as borboletas. Eles transformam seu hábitat de vida ao longo do seu desenvolvimento, tá? Então, mais um grupo de animal vertebrado. Répteis. Existem as espécies, as cobras de 2 cabeças, as serpentes. Serpentes, eu posso dizer, a sucuri, jiboia, cobra-papagaio, tá? São vários exemplos. Os lagartos, teiu, iguana, tá? As tartarugas, jabuti, cágado, jacarés, crocodilos. São grupos extremamente grandes, pessoal. Várias espécies. Aves. Os pinguins, João de Barro, ema, beija-flor, galinha. Mamíferos. As baleias, cachorros, macacos e seres humanos. Primeiro grupo, então, os peixes, tá bom? Apresentam as nadadeiras e caudas que permitem que eles nadem com muita facilidade. Muitos deles possuem escamas e também brânquias, que são estruturas responsáveis pela respiração do animal, que acontece embaixo d'água. Que animal vertebrado que consegue respirar embaixo d'água? Peixe. Através de qual estrutura? Nariz? Não, nada a ver, tá? Aqui, ó, brânquias, tá bom? Eles utilizam as brânquias que vão auxiliar aí no processo de respiração embaixo da água, bem diferente de uma baleia, tudo bem? Elas podem vir cobertas por um opérculo, tá? Que é essa estruturazinha aqui, que protege as brânquias, tudo bem? Olha, uma placa móvel resistente apontada pela sete na imagem, tal como nos tubarões que apresentam na região em que ficam as brânquias somente a fenda. Então, no tubarão vai aparecer aquelas fendas, são aqueles cortes que existem aí nos tubarões nessa mesma região. Tudo bem? Curiosidade aí, ó. Olha o peixe palhaço aqui, é o Nemo. Lembram dele? Anfíbios, tá? São animais também vertebrados, que ao contrário dos répteis, possuem corpo sem escamas. Por esse motivo é que a maioria deles apresentam uma pele lisa, fina e úmida. Eles vivem geralmente em ambientes úmidos, próximos de água. Por quê? Porque para a sua reprodução, eles precisam da água, tá bom? Eles nascem girinos e ao longo do tempo sofrem transformação e se tornam terrestres.
Alguns podem ser vistos também no interior de mata, tá? Eles se alimentam de pequenos animais, como moscas, aranhas, minhocas e até mesmo outros anfíbios, ou até mesmo pequenos mamíferos. Grande diferença. Existem os sapos, as rãs e as pererecas. Os sapos são mais terrestres, mas ainda depende da água para reproduzir. A rã também é bem grande, tá? Vivem mais na água. E as pererecas que vivem nas árvores e têm um hábito noturno, tá bom, pessoal? Todos eles são anfíbios e animais vertebrados, só que cada um com a sua peculiaridade. As pererecas, vejam só o tamanho dos olhos dela. Tem um hábito de viver mais à noite, tá bom? Ela é noturna. Os hábitos, as atividades que ela faz, os comportamentos que ela expressa é na noite. E tem o hábito de sobreviver, reproduzir, se alimentar nas árvores. Por isso que a gente pode chamar também de arborícolas. Tudo bem? Então, cada um aí com uma pequena diferença, mas todos são considerados anfíbios. Os répteis, tá? São animais também vertebrados que possuem um corpo com escama. Outra característica típica dos seres vivos é o fato da sua temperatura corporal variar conforme a temperatura do ambiente em que estão. Diferentemente de nós, os répteis alteram a temperatura do corpo. Se você alterar a sua temperatura, você vai ficar com febre, tá? Assim, quando está frio, o corpo apresenta temperatura baixa e ao esquentar ele também se aquece. Oscila a temperatura, tá? Eles costumam ser encontrados em ambientes terrestres, algum também pode ser visto nos troncos e copas de árvores, dentro de água, ou dentro da água, né? Ou mesmo caminhando nas nossas paredes, como é o caso das lagartixas. Geralmente, eles põem ovos com a casca. É uma característica dos répteis, tudo bem? Diferença aí de cada uma. São répteis, tá? Só que tartaruga é tartaruga, jabuti é jabuti e cágado é cágado, pessoal. Já vi muita gente chamando jabuti de tartaruga. Só que tartaruga é marinha. Tartaruga, vejam os membros dela. A tartaruga, ela utiliza os membros, né? Os membros são em forma de remo. Então ela nada. Agora jabuti não. Jabuti terrestre. E o cágado, ele pode viver em ambos os ambientes, tá bom? Então, os três répteis, só que cada um com uma peculiaridade, com uma característica em comum, tá? Com uma característica distinta. As aves, tá? Os animais que apresentam o corpo coberto por penas, além disso, possuem um bico, um par de patas e um par de asas, que são os membros. Elas nascem a partir de ovos com casca e por isso são consideradas ovíparas. Os ovos são colocados em ninhos já prontos ou construídos pelas fêmeas e pelos machos, sendo chocados por certo tempo até o nascimento das crias, dos filhotes, né? E geralmente os pais, as mães, né, têm o hábito de alimentar o filhotezinho depois que ele nasce, não é mesmo? A fêmea ou o macho, ou os dois responsáveis pela alimentação dos filhotes, colocando o alimento diretamente dentro dos seus bicos. Isso é uma característica muito legal das aves. Eles cuidam dos seus filhotes até um certo tempo. Os mamíferos agora, tá bom? Um grupo muito extenso e muito interessante. Duas características principais. Presença de pelos. Todos os mamíferos apresentam pelos em seu corpo, sendo essa uma característica importante junto à camada de gordura abaixo da pele, para o aquecimento do organismo do animal, tá? Os ursos polares, essa gordura é extremamente importante para ele manter a temperatura dele sempre quentinho, já que ele não é um réptil, né? A temperatura dele é sempre estável, assim como a nossa. Entretanto, os pelos não apresentam apenas essa função, estando relacionados também com a camuflagem e a percepção de sensações do ambiente. Segunda característica e exclusiva dos mamíferos é a presença de glândulas mamárias,
ou seja, de glândulas produtoras de leite, motivo de os mamíferos receberem essa denominação. Todas as fêmeas de todas as espécies de mamíferos possuem a capacidade de produzir leite e amamentar os seus filhotes. Isso a gente chama também de cuidado parental, ou seja, os pais cuidam dos seus filhos, tá? Um fato curioso é que, apesar de possuírem glândulas mamárias, nem todos os mamíferos podem possuir um mamilo, sendo observada a ejeção de leite pela pele em algumas espécies, pessoal. Bom, até mesmo aí os mamíferos marinhos, tá? Tem essa capacidade de produzir, né, o leite para os filhotes, né, se alimentarem. Legal, não é mesmo? Aqui uma orca e um golfinho. Golfinho também são mamíferos. Bom, pessoal, finalizamos então a nossa videoaula de hoje, tá? Façam a questão 3 e a 4. A 4 você pode fazer sozinho, responder as questões aí sem nenhum problema, tá bom? Lá da página 89. Questões 1, 2 e 3 da página 92. Até a próxima videoaula. Bons estudos e lembre-se sempre, juntos no caminho certo.